Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Vou evoluir aqui na questão do nosso desenvolvimento de projetos de automatismos pneumáticos. Tá? Então, trouxe esse exercício para nós, que nada mais é do que uma máquina aí para carimbar e, e ejetar um determinado pacote. Tá? Então, reparem que os pacotes são abastecidos através da força gravitacional, num magazine. Tá? O cilindro A faz o deslocamento até um anteparo aqui, que a gente tem parte do anteparo. Tá? Então ele fixa a peça ali, ele avança e fixa a peça. O cilindro B carimba, então há um avanço e um retorno do cilindro B. Depois o que nós temos? Temos um retorno do cilindro A. E por fim o cilindro C avança, né, para, aqui eu tenho um pivô aqui, né, ele avança para que essa caixa já carimbada desça para uma esteira, para um outro local de armazenamento da peça acabada. Tá? Então o que nos interessa aqui, pessoal? Nos interessa a gente usar o nosso conhecimento agora também de projeto em lógica programada, né, para desenvolver esse sistema aqui. Tá? Então vou começar elaborando, não tem erro, vou começar elaborando o diagrama funcional. Né? Para elaborar o diagrama funcional, nós montamos lá aquele nosso sistema. Tá? Vou botar aqui como acho que grupo, tá? Para ficar grupo ou linha, né? Conforme a gente trabalhou anteriormente, a fase, o trajeto dessa fase, o sinal, né? O sinal de partida, sinal de pilotagem, para caso vocês queiram realizar ele também por lógica cabeada, não só por lógica programada, tá? E atuador A, atuador B e atuador C. Tá? Então vamos lá. O enunciado ali do exercício fala, né? Das peças retangulares são carimbadas. Então, num primeiro momento eu tenho o avanço de A. Tá? Então, vamos colocar aqui as fases, né? Não há nada que ocorra simultaneamente pelo enunciado, então nós vamos ter três atuadores e 6 fases, né? Uma fase, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais os trajetos, né? O primeiro trajeto, o avanço de A, tá? Depois que a peça ficou fixada, a gente vai ter o avanço de B para carimbar a peça, né? Esse cilindro avança e o cilindro B retorna. Após esse avanço e retorno de B, a gente tem um retorno de A, que é aquele cilindro que fixa a caixa. E por fim, a gente tem avanço de C e retorno de C para que a peça caia para a parte de armazenamento. Tá? Quais os sinais aqui, pessoal? Então, primeira fase só ocorre após a fase 6. A fase 6 é caracterizada pelo retorno de C. Por convenção, nós estamos usando haste recolhida de C, C0. Tá? O avanço de B ocorre somente após o avanço de A. Para o avanço de A ocorrer, eu tenho a haste no sensor A1. Tá? Depois eu tenho aqui, respectivamente, B1, B0, passando um pouco mais rápido aqui, porque isso aí já é do domínio nosso, aí já foi trabalhado exaustivamente nos métodos de projetos anteriores. Tá? Então, sempre olho o que ocorreu na fase anterior, vejo em que posição tem que estar o cilindro para possibilitar a sucessiva fase, o sucessivo trajeto, a ocorrência desse sucessiva fase, sucessivo trajeto. Bom, sinal de partida a gente está usando o M aqui, porque o M precisa do operador lá para dar o começo do processo. Tá? E aí os sinais de pilotagem, aí o que a gente faz, pessoal? Para a gente treinar aqui, ó,
os grupos, né? A regra do grupo, não posso ter repetição do mesmo atuador no grupo. Então isso aqui é grupo 1, isso aqui também é grupo 1. Quando o atuador B vai ter o retorno, não posso ter repetição dele. Então aqui tem que trocar o grupo. Grupo 2 e aqui também grupo 2. E isoladamente o grupo 3 lá no final. Tá? Quais os sinais de pilotagem? O sinal de pilotagem aqui é P1, P1, P2, P2 e P2 e por fim P3, tá, pessoal? Então, trabalharemos agora com o que? Avanço de A, num primeiro momento. Então, avanço de A. Depois do avanço de A, a gente tem o avanço de B para a peça carimbar. E o retorno de B para a peça finalizar a parte do carimbo ali. Depois libera-se a peça com o retorno de A. E aí ocorre o avanço de C e o retorno de C. Tá? Me preocupo sempre quando vou montar o diagrama trajeto passo com as mudanças de estado, depois eu completo eles aqui com os sinais que permanecem constantes, tá, pessoal? Então, gurizada, está montado aqui o diagrama funcional. A partir do diagrama funcional, nós vamos lá para o FluidSim para desenvolver agora esse método, esse projeto de comando em linguagem de programação. Bom, abrir ali o FluidSim da Festo, mesma regra, né? A gente está com atuadores de duplação ainda, tá? Então, três atuadores de duplação, desculpem, né? 3 atuadores de duplação, tá? Vou colocar um texto já para caracterizá-los aqui, né? Esse aqui é o atuador A. Atuador B e atuador C. Todos estão configurados lá. Trago já uma régua, né? Para quê? Para informar quem é início e final de curso, né? Quem é haste recuada e haste avançada. Haste recuada, etiqueta A0, a gente está usando por convenção quando eu estou na posição 0 milímetros, e ela é A1 quando eu estiver na posição 100 milímetros, porque eu estou usando o cilindro que vem em default aqui no software, tá? Então vou copiar aqui para tornar isso um pouco mais rápido, ao invés de buscar ali agora eu configuro as etiquetas aqui. Então aqui a etiqueta B0 e aqui a etiqueta B1. Aqui a etiqueta C0 e aqui a etiqueta C1. Tá? Então, montado esse processo aqui, para cada atuador a gente vai ter uma válvula bistável, né? 5.2, vamos lá então, válvula bistável 5.2, clico 2 vezes na válvula e vou começar a configurar ela. Agora a gente vai ter um piloto através de solenoide, tanto de um lado quanto do outro, tá? Eu vou trabalhar com válvula com 2 pilotos, né? Poderia trabalhar só com um e com um retorno por mola, aí vai da necessidade nossa aí, então vou colocar, já introduzir as linhas de escape aqui nas vias 5 e 3 e vou copiar essa mesma configuração de válvula para os outros 2 atuadores. Tá? Por enquanto não
estamos somente repetindo o que já foi trabalhado nos exemplos anteriores com lógica cabeada. Tá? Então já vou fazer a interligação dessas vias aqui, A4 e A2, as vias de utilização, né, da válvula direcional. Joia. Agora vamos precisar do que? De um suprimento de ar comprimido. Tá? Uma linha de alimentação aqui de ar comprimido. Tá? E esse suprimento vai ser conectado às vias, as conexões 1 da válvula. Vou voltar isso aqui para não dar isso, né? Deixa eu só da mesma altura aqui para não dar esse transpasso de acionamentos. Então aqui ponto 1. Tranquilo, então tem um suprimento de ar comprimido, tem os respectivos, a parte pneumática aqui. Então vou colocar as etiquetas também, informar o que é cada um desses elementos aqui. Então vou usar lá uma convenção de CLP aí, cujas saídas geralmente são a consoante Q, né? Então Q1, saída Q2, saída Q3, Q4, Q5 e Q6. Não me preocupei, joguei já na sequência aqui, tá? Então já tenho etiquetadas, tagueadas todas as saídas, né, e os respectivos sensores aqui. Bom, agora vamos começar lá a desenvolver a nossa programação em ladder, tá, pessoal? Para isso a gente vai necessitar de quê? De um barramento de 24 volts e um barramento lá de 0 volts lá na outra extremidade. Tá? Acho bastante interessante nesse momento que vocês estão se familiarizando com essa lógica de programação, vocês separarem a entrada da saída, ou seja, o que acontece na parte da entrada dos sensores, né, e o que acontece na parte da saída, ou seja, dos relés aqui, ou das solenoides que vocês vão estar conectando. Tá? Então eu vou usar isso aí, vou colocar um textinho aqui só para indicar. Tá? Entrada e saída, tá, gurizada? Mas na realidade, assim, ó, não é um obrigado. Eu acho mais fácil para quando está aprendendo, porque aí surgiu algum problema, algum erro, é mais fácil de identificar onde é que está o problema, se está na entrada ou se está lá na saída. Então vou deixar isso aqui como uma lição aprendida, caso vocês queiram prosseguir aí. Tá? Então 24 e 0 volts. Aí tem aquelas regras lá daquela aula teórica que eu falei para vocês, tá? A linha 0, a linha 1, ou seja, ladder ou ladder, né? Vem ali do inglês, escada. Então é uma escada que só desce, né, pessoal? Então a linha 0 é a primeira linha, depois a segunda linha. Então há um ciclo de scan, por exemplo, se a gente estiver usando uma CLP para controlar isso aqui. E esse ciclo de scan vai fazer com que a linha 1 só seja executada após a linha 0 e assim sucessivamente. Mas eu tenho que colocar algumas informações no meio dessa programação para que o software entenda o que eu quero que ele faça. Bom, aquela regra, próximo ao barramento dos 24 volts estarão as entradas e próximo ao barramento dos 0 volts irão estar as saídas. Tá? Então vamos começar com o nosso processo aqui. Tá?
24 0 volts. Vamos lá para o nosso diagrama funcional, ele que vai nos dar a informação. O que eu tenho para avançar A? Eu preciso ter um sinal de partida em M e o atuador C está em início de curso, ou seja, o atuador C está sob C0. Então vamos dar essa informação lá pro software, tá? Então o que a gente vai usar? A gente vai usar um botão normalmente aberto, tá? Ou seja, normalmente a posição inicial não há condução de corrente elétrica por ele, né? Não passa, os contatos estão abertos, tá? Esse botão aqui vai ser a nossa etiqueta M, tá, pessoal? Para a gente seguir o diagrama funcional. Esse é o botão que o operador vai chegar para acionar, tá? Depois o que nós temos? Ó? Nós começamos a ter um contato normalmente aberto, né? um sensor aqui em C0, né? Um sensor nesse atuador aqui. Então, joguei o contato para cá, beleza? Então, clico duas vezes e já informa. Um contato pode ser um contato magnético, tipo reed switch, é bastante usado em pneumática, né? Geralmente o êmbolo ali carrega um ímã, como a camisa do cilindro é um material diamagnético, ou seja, alumínio, a gente simplesmente coloca o sensor magnético pela parte externa do cilindro, ou muitos modelos já vêm já com esse sensor acoplado também. Aí vai depender do fabricante. Então coloquei aqui um contato tipo reed switch e de acordo com o diagrama funcional isso aqui tem que ser C0, tá? Então, olha só, ele já identificou que o atuador está sob C0 e já fechou aqui C0, mas ele é um contato normalmente aberto. Como o ímã está sobre o êmbolo, né, magnético, ele trocou para C0. Agora vejamos, montamos a primeira entrada. O que isso aqui precisa fazer? Isso aqui precisa ligar, avançar A. Quem é que controla o avanço de A? Ora, é a saída Q1, correto? Quando eu trocar o estado, conduzir essa seta ou essa via cruzada para cá, eu tenho suprimento de ar comprimido chegando na via de utilização 4 e o cilindro A começa a avançar. Então vamos colocar essa informação. Só que como eu separei entrada de saída, eu vou usar aqui um relé virtual, a gente chama de um Merker, né, que é um relé virtual. Posso ter vários relés virtuais aqui nessa programação, tá? Que na realidade é uma saída. Então eu vou usar aqui o relé ladder junto ao meu barramento de 0 volts, tá? Vou colocar conectar aqui, vou dar essa informação, tá? Que isso aqui se trata de um M1, tá? Usando aí, geralmente os relés auxiliares são M nos mais diversos softwares aí que controlam os drivers de CLPs aí, tá? Beleza, fechei a minha entrada, né, pessoal? O que agora a gente precisa? Eu preciso conectar a saída. Então vamos montar essa saída aqui. O que é a saída? Da mesma forma como eu tenho uma bobina M, um relé M, eu posso ter N contatos auxiliares de M também, tá? O exemplo mais clássico que eu dou para vocês é como se fosse uma contactora, né, pessoal? A contactora, eu ligo a bobina né, e ela troca os estados dos contatos auxiliares de normalmente aberto para normalmente fechado, ou de normalmente fechado para normalmente aberto. E aqui virtualmente a gente tem isso aí. Bom, vamos lá, contato normalmente aberto aqui, né? Então o contato normalmente aberto está sendo conectado aqui para a saída, onde eu vou informar o que está ocorrendo lá na saída do processo. Tá? Clico duas vezes e digo que isso aqui se trata de um M1, tá? De um auxiliar de M1, normalmente aberto, porque quando M1 fechar ele vai energizar. Quem que ele vai energizar agora, pessoal? Vai energizar uma solenoide, né? Quem é a solenoide? A solenoide de avanço de A. Quem é a solenoide de avanço de A? Clico duas vezes e informo. É Q1. Tá? Montado aqui a lógica. Né? Teoricamente,
iria funcionar. O que está faltando para complementar essa primeira linha, pessoal? O selo, tá? O que é o selo? É um ou uma lógica ou, que entra junto ao sensor C0. Por quê? Porque na medida que o operador chegar em apertar em M e esse cilindro começar a se deslocar, eu já não terei o sensor sobre a haste vai estar evoluindo, não terei mais o sensor sobre o ímã ali a zero, né? Ou o ímã sobre o sensor a zero. E aí o que acontece? Eu teria um corte da corrente elétrica aqui. Esse corte da corrente elétrica ocasionaria o desligamento de M1, que por consequência trocaria esse contato para normalmente aberto e eu não teria mais energização em Q1. Então eu preciso fazer um selo, como vocês já devem em algum momento terem feito lá nas disciplinas de eletrotécnica, tá? Então colocaremos um selo aqui. O que é um selo? É um contato normalmente aberto em ou com essa entrada aqui, tá? Em ou por quê? Porque é uma alternativa da corrente. Joia. Então esse aqui já teoricamente funciona, resolve a nossa primeira ação, a nossa primeira fase do cilindro. Então eu vou colocar aqui o simulador, né? Ó, chegou o suprimento de ar comprimido em todas as vias, chegou na via de utilização na conexão 2, os cilindros estão todos recuados. Quando o operador chegar em apertar em M, ó, eu já tenho o avanço de ar. Então, resolvido o meu problema, a minha primeira fase do processo. Joia. Agora, o que a gente faz? Segunda fase. O que é o trajeto da segunda fase? A1 que vai ligar avanço de B. Então, vamos lá. Opa. A1 que vai ligar avanço de B. Então, contato normalmente aberto aqui. Clico duas vezes sobre ele, digo que se trata da etiqueta A1, é um tipo RID, um sensor magnético, tá? A1 vai ligar agora a quem? Tem que ligar da mesma analogia que eu fiz aqui, pessoal. Tem que ligar aqui um relé auxiliar, relé virtual M2, tá? Um Mercury M2. Opa, desculpe. Não trocou aqui. Um M2, joia. Aí vocês vão pensar, vou precisar fazer o selo também, né, Gustavo? Por quê? Porque depois que a corrente elétrica passar aqui, se o ar retornar, eu tenho um corte aqui de desenergiza M2. Vou precisar de um selo também, tá? Mas antes, joia, fechei aqui, né? Vou precisar de um selo. Selo de M2 aqui, como é que é o selo? Um contato normalmente aberto em ou com o sensor. Tá? Montado aqui o processo, pessoal. Quem é isso aqui? Isso aqui é M2, tá? Mesma ocorrência eu vou ter aqui. Eu vou aproveitar essa lógica aqui, copiar aqui e colar. Tá? Agora isso aqui é M2. M2 vai ligar quem? Vai fazer B avançar. Para B avançar ele precisa ligar Q3. Então clique duplo aqui, Q3. Tá? Então montei a segunda etapa, tá? O que vocês ainda vão precisar agora atentar? Vocês precisam dizer pro
o software que ele vai executar a linha 0 e depois vai executar a linha 1. Tá? Por que, pessoal? Porque daquela parte teórica lá que a gente viu lá das CLPs, eu falei do ciclo de scanner. Então, o que o ciclo de scanner faz? Ele faz uma leitura inicial de todas as entradas e saídas do CLP, identifica o programa que vocês colocaram lá na memória, o que vocês querem fazer e faz a atribuição inicial para o comando, para o programa que vocês colocaram lá. Tá? Pode, em alguns casos, ele fazer durante esse scan uma interpretação errada porque vocês não colocaram esse encadeamento entre as linhas. Então a minha sugestão para evitar esse problema, tá, é vocês colocarem essa informação. O que é essa informação? Ó, traz um contato normalmente aberto aqui. Chama ele de M1, tá? E ele vai dizer o que? Ó, a linha 2 só vai executar depois que a linha 1 executar. Tá? Então é uma forma de ir amarrando esse encadeamento das linhas, forçando com que a gente vá descendo isso de linha a linha. Ah, Gustavo, em algumas lógicas não vai precisar, mas é uma boa prática, principalmente para quem está começando, tá, turma? Então, fechado essa primeira etapa, vou fazer um testezinho aqui para ver se o nosso sistema está on. Lembre-se, a gente vai avançar A e depois a gente vai avançar B, né? Então, o operador avançou A e avançou B, né, pessoal? Avançou A e avançou B. Tá? Então, montado esse sistema aqui, já consegui realizar os dois primeiros trajetos. Agora, o próximo trajeto, o que é? Retorno de B. Joia. Quem é que controla o retorno de B? B1. Então, vamos lá. B1. Tá? Então, mesma analogia pode ser feita aqui, então vou copiar a lógica, porque eu já expliquei esse copiar e colar aqui toda essa lógica, a gente conseguir avançando aí. Só que agora esse contato aqui é B1. Tá? Essa linha agora é M2, ou seja, executa M1 antes de executar M2. Então, M2 agora aqui. O relé auxiliar agora é M3. Por consequência, o selo tem que ser de M3. Tá? A lógica de saída é a mesma. Quem é a lógica de saída? M3. Espera aí. Tá. Lógica de saída M3. Tem que ligar quem agora? Tem que ligar Q4. Q4. Só uma atenção agora de vocês, pessoal. Eu já estou com a bobina Q3 energizada. Adianta entrar com uma tensão elétrica sobre Q4 que eu não vou obter uma troca de estado. Eu tenho aquela teoria de sinal bloqueador que a gente viu durante as aulas, né? Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar colocar uma lógica junto à saída de Q3 para desacionar ela, para possibilitar com que ocorra a troca de estado. Só.
Pois bem, como é que a gente faz isso, pessoal? A gente coloca abre novamente a saída de Q3, tá? E coloca um normalmente fechado, um contato normalmente fechado agora, ó. De quem? Clico duas vezes de M3 aqui. Porque quando ocorrer a alimentação desse relé virtual M3, ele vai fechar o contato normalmente aberto e vai abrir o normalmente fechado. Então ele vai desabilitar Q3 e vai possibilitar com que a tensão de 24 volts chegue à bobina, a solenoide Q4, e ele troque o estado da válvula para retornar B. Vamos ver se isso aí está operando desta forma. Avanço de A. Joia, avançou A e retornou B, então, ó. Então vamos evoluindo no nosso processo. Agora o que nós precisamos? Vamos trabalhar com quem? Com o próximo trajeto. Quem é o próximo trajeto? Retorno de A. Então vamos lá para o retorno de A. Quem controla o retorno de A? B0. Então vamos lá. Mesma lógica aqui, ó. Você não precisava desse. Copiou coisa a mais, né? Então agora aqui é B0, né, pessoal? B0. Esse aqui agora é um M3, né? Para amarrar a próxima linha, a quarta linha com a terceira linha com relação à linha 2. O auxiliar aqui é M4. O selo agora é M4. Faço a conexão junto aos barramentos. Entrada resolvida. Preciso trabalhar na saída. Vou copiar essa lógica aqui. E aí com a informação aqui é M4 agora, que vai retornar A, né, pessoal? Retornar A é Q2, ó. Só que o que acontece? Da mesma forma, há um sinal bloqueador. Por quê? Porque Q1 está com tensão elétrica sobre a sua solenoide. Então vamos lá, M4 que vai ligar Q2, mas a gente precisa de um contato normalmente fechado de M4 peguei normalmente aberto, né? Um contato normalmente fechado de M4 em E, né? Em END com a saída Q1 para que eu retire, não bloqueie esse sinal. Então o nome disso aqui é M4. Tá? Vai abrir Q1 e vai fechar Q2. Tá? Vou evoluindo aqui, até porque está dando uns bugs no próprio software, e aí depois a gente testa isso tudo de uma única vez, tá? Já que vocês estão pegando esse sistema aí. O que está faltando agora? A quinta fase, né, pessoal? Quinta fase, avanço de C. Beleza. Quem controla o avanço de Z? O A0.
Então vamos lá. Lógica aqui é igual. Como é que é o nome desse cara aqui? É a 0. A 0. Esse aqui agora é M4. E esse aqui agora é M5, porque eu vou trocar o relé virtual para M5 também. Então, M5 para lá. E aí, por que precisamos fazer com que M5 acione avanço de C. Avanço de C é Q5. Montado esse sistema, agora o que a gente precisa? A gente precisa simplesmente realizar o retorno do atuador C, né? Era isso. Deixa eu ver. Avanço de C, retorno de C. Então, o retorno de C dado por C1. Então, vamos lá, agora isso aqui não é mais a 0, né, turma? M6, M5 para forçar com que essa linha só ocorra depois da M6, contato normalmente aberto. De quem de etiqueta C1 agora, é um contato tipo rede. Agora vamos usar a mesma lógica aqui. Só que se trata agora de um M6, né? M6 que vai ligar quem? Q6. Q6. Como a válvula já está com Q5 alimentada, eu vou ter que usar a mesma coisa, normalmente fechado lá na linha da saída anterior para desligar o sinal de Q5. Então vamos usar um contato normalmente fechado de etiqueta M6, né? Etiqueta M6, M5, M6, tá? Além disso, pessoal, como essa aqui é a última linha, eu tenho que preparar, tenho que desacionar a entrada dessa linha, que ela vai permanecer acionada, tá? Como é que a gente faz para desacionar a última linha aqui? Eu trago um contato normalmente aberto
eu trago um contato normalmente fechado de M6 para a entrada aqui. Então, vamos colocar aqui M6. Ah, Gustavo, mas ia realizar, a primeira operação ia ser realizada, só que acontece, isso aqui ia permanecer energizado, não ia adiantar mais o operador tocar aqui, porque ele ia permanecer ligado pelo ou seja, pelo selo M1 aqui, que é o que está faltando. Então, pessoal, esse sistema deve funcionar. A gente pode agora testar ele aqui, tá? Lembrando que a sequência é avanço de A, avanço de B, retorno de B, retorno de A, avanço de C e retorno de C. Acho que essa aqui é a sequência, só quero dar uma olhada aqui. A, B mais B menos, A menos, C mais C menos. Isso aí mesmo, tá? Então, montado esse processo aqui, vamos ver se eu consigo deixar isso aqui um pouco menor de zoom para a gente conseguir ver tudo ocorrendo aqui, tá? Então, liguei o simulador aqui para testar, dando algumas etiquetas. Opa, ele está me dando um erro aqui, ó. Estou com etiquetas iguais aqui, né? Eu copiei a saída e não troquei, na realidade isso aqui é Q6, tá? Jóia. Aqui as linhas atravessam, tá sobreposto, tá. Linha de suprimento de ar comprimido chegando nas vias 2, normalmente. O operador veio e clicou sobre A. Avançou A, avançou B, retornou A, avançou C e retornou C. Está liberado para a próxima operação? Está liberada para a próxima operação. Então funcionou nossa lógica, gurizada. O que a gente precisa atentar aqui, tá? Vou colocar um passo a passo para a gente ver todo esse processo ocorrendo aí, tá? Então, vim aqui, o operador acionou o sistema, tá? Então, a primeira coisa, circulou corrente elétrica entre o barramento de 24 a 0 volts, porque eu estou com o end da botoeira que o operador apertou, né, o normalmente aberto da botoeira que o operador apertou, juntamente com o C0, porque a haste estava recolhida do atuador C. Tá? Então a corrente circulou no primeiro momento aqui. Como fechou com o relé auxiliar M1, ele vai agora selar. A corrente elétrica vai passar aqui para a parte de baixo, ó, pessoal. Ó, selou. Repare que o dedo do operador não está mais sobre a botoeira, né? E permanece selado. Agora o que vai acontecer? Olha, reparem que vai sair, ó, A0 vai começar a avançar, ó. Chegou corrente elétrica agora na saída, Q1 energizou. Quando Q1 energizou, trocou o estado da válvula. Trocou o estado da válvula, chegou suprimento de ar comprimido nessa câmara do cilindro. Ó, avançou A. Quando avançou A, alcançamos A1. A1 trocou o estado, corrente elétrica resolvida aqui. Vai aparecer um selo sobre M2 agora. Ó. Selo de M2, energizada a segunda linha da saída. Para quê? Para que Q3 troque de estado. Para que a válvula de comando do atuador B troque de estado. Trocado de estado, vamos embora. Ó. Avanço de B. O que a gente vai ter agora? A haste chegou em B1. Fechado a corrente de B1, vai selar M3. Quando selou M3, ó, desbloqueou o sinal sobre Q3, tá? Desbloqueou o que eu digo, tirou a corrente, a tensão elétrica sobre a solenoide Q3 e vai propiciar com que a válvula troque de estado. Trocada de estado a válvula, ó.
a gente tem o retorno de B. Qual a próxima etapa nossa? Retorno de A. Selo de M4, porque o B0 fechou naquele retorno de B. Retorno de A. A0 agora vai controlar quem? Vai controlar esse avanço de C, barbado avanço de C, né? O único problema agora vai estar no retorno de C, porque a gente vai ter que novamente desbloquear através desse relé auxiliar, desse contato do relé auxiliar, do contato normalmente fechado M6 do relé auxiliar. Ó. Repara que ele vai desabilitar agora, desabilitou e ao mesmo tempo habilitou a tensão sobre Q6 para o retorno de C. Agora aquilo que eu falei, ó, reparem que as linhas começam, ó, a escada começa a descer, né, pessoal? As linhas começam a ser desenergizadas e aí esse M6 vai abrir lá, ó. Quando ele abriu o Q1, abriu todo mundo, abriu o sinal para todos. Então, o cuidado para deixar tudo desenergizado. Ah, Gustavo, se eu não tivesse o desabilitado a entrada aqui, ia funcionar a primeira vez, depois não ia funcionar novamente porque ia permanecer ligado, né, o sinal, tá? Então eu espero que tenha deixado claro esse propósito. Vocês vão ter uma lista de exercícios para fazer sobre esse processo. As lógicas são muito semelhantes, só vão se lembrando dessas regras aí. Eu não posso ter mais de um, por exemplo, não posso ter mais uma repetição aqui de atuadores. Eu tenho que trabalhar com eles de uma forma que as saídas só apareçam uma única vez. E aí eu crio lógicas para que as saídas apareçam uma única vez. O que acontece, pessoal? Na prática, aqui se a gente estiver programando via uma IHM, né, ou via um software de uma CLP qualquer aí, essa linha de saída ia logo depois da entrada, tá? Então, teria a linha de entrada e depois eu digitaria essa linha de saída logo abaixo da linha 0. E assim sucessivamente, linha de entrada e uma linha de saída, uma linha de entrada e uma linha de saída. Ao invés de aparecer horizontal, como eu estou mostrando para vocês aqui, iria estar aparecendo vertical, tá? Então, uma boa noite, boa tarde, bom dia aí para vocês. Obrigado.